Hoje a gente vai falar de como nós vamos mudar os nossos comportamentos. Galera, esse é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais curto, e dentro do consultório, quando algum paciente me pede, isso é um tema que rende muito e a gente consegue bons resultados, tá? O meu objetivo aqui com esse canal, e principalmente nesse ano de 2025, é poder trazer ferramentas e conhecimentos que mudem em algum certo ponto a vida de vocês, tá? E assim, ó, o comportamento, por mais que a minha área seja psicologia, a gente seja assim, eu seja apaixonado por questões de emoção, de pensamento, de pensar processos complexos de pensamento, de sentimento e tal, comportamento é o que nos dá a base para a gente saber se o nosso trabalho tá dando certo ou não. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tive contatos com muitos profissionais, com muitas teorias, fui em cursos, conheci assim muitas linhas, certo? Quando eu comecei a me pegar num looping de pensar assim, cara, eu estou estudando tanta coisa, mas o que que o meu paciente está melhorando? E comecei até a questionar alguns profissionais que eu trabalhava sobre isso. E tive alguns embates, porque alguns diziam, ah, não, é que tu não tá sabendo curtir o processo do paciente. Daí eu comecei a pensar, não, mas o meu paciente tá me pagando, eu não tenho que curtir o processo dele, eu tenho que gerar o resultado nele. Isso me levou a estudar mais a psicologia mais baseada em evidências, a terapia cognitiva, até a própria hipnose, quando eu estudei, o meu objetivo era gerar um resultado. Então eu concluí, depois de estudar muito sobre isso, que o comportamento é o que gera o resultado. É o comportamento, certo? Então, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo de um quadro de depressão. Se eu tenho um paciente que tem o comportamento de ficar deitado, que ficar deitado é um comportamento, tá? Todos os dias, ele fica deitado 14 horas por dia. Se ele começa um tratamento comigo, por exemplo, com terapia de ativação comportamental, e eu coloco 3 ações para ele fazer na semana que lhe deem prazer ou que lhe façam sair da cama, e ele vai, por exemplo, 3 vezes na semana na academia, ele estuda 1 hora e ele faz 15 minutos de meditação, ao longo de 6 meses, conforme eu vou empilhando tarefas para esse paciente fazer, esse paciente está vindo no consultório, ele chega para mim e diz assim, Vinícius, hoje eu tenho uma rotina onde eu durmo apenas 8 horas por dia, onde eu trabalho, onde eu voltei a estudar, onde eu vou na academia, eu consigo mensurar que eu tive um resultado com esse cara. Da mesma forma, por exemplo, os casos que eu mais atendi na vida foram de ansiedade, tá? Pessoas com ansiedade. Então, assim, se eu tinha pacientes, por exemplo, que passavam toda semana ansiosos, certo? Tendo crises de ansiedade, quando acontecia alguma coisa com eles, eles se desesperavam e choravam, e eles voltam 3 meses depois ali no consultório e dizem assim, ó Vinícius, quando o meu chefe me chamou para conversar, eu não fiquei desesperado, não liguei para minha mãe. Eu anotei o que eu precisava ali melhorar, anotei as coisas que eu ia falar para ele, se ele me falasse, e fui e enfrentei ele de frente. Isso é um comportamento positivo. Ou o paciente assim, Vinícius, ó, nessa semana eu tive muitos estresses no trabalho, mas eu não recorri à comida para me acalmar. Aí eu tenho resultado. Tá? Então, como a gente vai fazer com que faça essa mudança comportamental, essa mudança de comportamentos que tu quer mudar e que tu não está conseguindo na tua vida? Eu vou usar duas teorias que eu estudei na minha vida, que uma é a do poder do hábito e a outra é dos hábitos atômicos, e que uma contempla mais ou menos a outra. Assim. Então, o que que acontece? Uh, o cara do poder do hábito, ele explica assim, ó, que todo o comportamento que a gente tem, ele vem de um estímulo, tipo um gatilho, que nos gera um comportamento e que nos gera recompensa, certo?
Então, por exemplo, o estímulo, ah, por exemplo, do chocolate, tá? É uma pessoa que come muito chocolate, ela tem um estímulo. Então, ela pode, por exemplo, é, ol, olhar passar na farmácia e pensar, cara, cairia bem o chocolate. Aí ela comer o chocolate, tá? E ela ter a recompensa, que é o prazer dela. Ou ela pode ser um processo mental. Se tu não viu meus vídeos sobre o processo mental de como funciona pensamento, sentimento e comportamento, eles explicam exatamente a mesma coisa, tá? Então eu posso pensar, tô aqui e penso, pá, cairia bem o chocolatezinho, né? E aí eu vou ter aquele desejo, eu vou ter aquele comportamento e eu vou ter aquela resposta repetidamente. Para a gente mudar um comportamento, a gente precisa criar essa mesma coisa. Então, por exemplo, eu adoro treinar. Eu treino, faço crossfit, tenho objetivos lá e tal. Hoje eu não consegui treinar porque eu fiquei doente. Tive um problema no estômago, passei a noite inteira mal e eu não ia ter condições de treinar. Mas eu já tô com meus treinamentos da semana e o meu pensamento é assim, ó. Pá, cara, vai ser tri massa fazer o treinamento da manhã, né? Fico pensando assim, ó, fico criando aqueles pontos positivos de fazer uma snatch e amanhã tem um treinamento bem desafiador, bem massa. Eu digo, pá, imagina conseguir terminar. Aí o comportamento é eu ir na academia. Eu vou lá na academia, eu termino, né, com aquela sensação, aquele suador, aquela cansaço, assim, tipo, pá, ó, fiz o que eu tinha que fazer, tá? É isso que vai fazer com que tu mude. Então, assim, tu quer mudar um comportamento? Primeiro tu pensa, pá, como é que vai ser esse comportamento? Que coisas boas que eu vou ter daquele comportamento? E aí depois tu vai fazer ele. Daí é o que eu digo para vocês. Façam de maneira simples. Não adianta tu querer, por exemplo, eu querer lá fazer academia e querer fazer tipo 7 dias na semana. Porque vai ter dias que eu não vou conseguir fazer, e talvez porque a tua rotina ainda não está ajustada a isso, e que tu vai te frustrar, e aí tu vai jogar tudo fora. Então a parte, primeiro tu anseia aquilo ali, tu deseja aquilo ali na tua mente. Segundo, quando tu vai te comportar com aquilo, faça o mínimo. Faça assim, a caminhada. Pega uma página para ler, sabe? Começa com um pouquinho, certo? Começa com a tarefa lá que eu te passei para fazer na terapia se tu é meu paciente. Aí depois que tu terminar aquilo ali, tu pensa, pá, como eu me senti? Que sentimento eu trouxe? Quanto mais positivo aquilo for, melhor tu vai te sentir. E aí entra no modelo, tá? De que ações que eu vou conseguir e como eu vou fazer. Que entra no modelo do hábitos atômicos. Que é, se eu quero criar um hábito, um comportamento novo, ele precisa ser claro, ele precisa ser atraente, ele precisa ser fácil, ele precisa ser satisfatório. Então, o que é claro? O que é claro para mim? Eu tenho um objetivo agora de começar a acordar todos os dias às entre 6h15 e 6h30. Então, ele é claro, acordar 6h30. E tu pode pegar o teu papel, tua caneta, observar o comportamento que tu quer mudar e escrever ele. Depois, ele precisa ser atraente. Então, ele precisa ter uma atratividade. Porque eu acordar às 6h30 só por acordar, não vai ser atraente. Mas aí eu coloquei assim, ó, acordar, coloquei fazer atividade física, coloquei estudar, porque estudar é uma coisa que eu adoro estudar, eu adoro ler, adoro estar aprendendo coisas novas. Então eu coloquei coisas que são atraentes para mim, e o que é atraente para mim é diferente do que é atraente para ti. Atraente para ti pode ser qualquer outra coisa, pode ser estudar, pode ser escutar uma música. Depois tem que ser fácil. O quão fácil que é para mim? Sim, é fácil, porque é só tocar meu despertador para eu levantar. E satisfatório, porque eu sei que se eu acordar cedo e terminar as 4, 5 ações que eu me determinei para fazer, eu vou me sentir bem.
Então tu tem que observar que sempre que tu tem um comportamento novo e um comportamento positivo, ele em 90% das vezes ele vai te causar uma satisfação. Por exemplo, cara, correr, quem corre, tá, sabe que é algo que é muito satisfatório. Tu correr, tipo, 4 quilômetros é muito satisfatório. 5 quilômetros, 10 quilômetros. Mas é algo que é muito difícil. Tipo, difícil não vou dizer difícil, mas no momento que tu tá, é bem desgastante, tá? É, então, só que quando tu termina é satisfatório. E é raras as vezes, a não ser que tu tenha alguma, sei lá, alguma crença, alguma coisa, que tu vai correr, tu vai fazer uma corrida que tu não vai terminar satisfatoriamente. Mas no momento é desafiador, mas depois que passa é satisfatório. Então, um outro exemplo, uma leitura. Agora eu tô lendo um livro que tem 808 páginas, que se chama Compote. O livro é enorme, tá? Cara, assim, ó, cada dia tem sido muito. Eu gosto de ler o livro, mas tem sido muito desafiador para mim. Porque eu leio e ele não anda 1% no Kindle. Mas quando eu termino é satisfatório, porque eu penso assim, cara, agora eu tô no capítulo 10 e são 17. Eu digo, cara, eu tô no capítulo 10, certo? Faltam só 6 capítulos para eu conseguir terminar, ok? Então, tem que ser satisfatório, tá? E o satisfatório ele não vem na hora que tu tá fazendo, que tu tá passando por aquilo, pela dor da corrida e tal. Ele vem depois, tá? E aí qual é a minha dica para vocês, tá? Escolham 3 comportamentos que vocês querem mudar e escrevam de maneira que ele fique claro, que ele fique atraente, que ele fique fácil, que ele fique satisfatório. Vou dar um exemplo assim. Então assim, acordar 6:30 da manhã. Atraente, pois vou fazer atividade física e estudar, que eu gosto. Fácil, vai tocar o despertador e eu vou levantar. Satisfatório, porque depois que eu terminar eu vou me sentir bem. Depois, limpar os meus armários, certo? Então é claro, limpar armários. O que vai se tornar atraente? Porque eu vou botar uma música que eu gosto de escutar. Vai ser fácil, porque eu vou fazer uma parte do armário de cada vez, não vou fazer tudo. Satisfatório, porque eu sei que quando terminar eu vou me sentir bem porque vai estar tudo arrumado. Então, tu pode fazer, escrever isso e aplicar na tua vida. E eu sempre digo assim, para fazer essa mudança de comportamento, começa com coisas pequenas, com coisas poucas. Não começa com muita carga. Use o princípio que você usa na academia, tá? Tu não vai usar tu não vai chegar lá na academia e vai começar a fazer supino lá com 100 quilos. Tu vai começar com um pouquinho. E isso vai te gerando estímulo para ti conseguir aumentar. Certo? Então, um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, tá? E até o próximo vídeo.